No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. Bom dia, que a paz do nosso Divino Mestre esteja com todos nós aqui, que se encontramos aqui nesta sala. Que esta paz também envolva todos que estão aí na rede social. E hoje meu convite aqui a vocês é que façamos uma viagem dentro de uma passagem que se encontra ali em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 a 34, onde a personagem é Verônica, que é aquela mulher que tinha um problema de fluxo de sangue e que por 12 anos ela esteve ali com aquela moléstia. E o outro personagem é o nosso mestre, é o nosso guia, o nosso modelo de comportamento, Jesus. O que é que traz essa história? É a história de um casal com filhos, que levavam uma vida normal, e eis que de repente, a mulher é acometida de um sangramento interrupto. Os médicos na época não conseguiram resolver aquele problema. Os curandeiros, todos aqueles a quem a família recorreu, não conseguiu resolver aquele problema. Talvez vocês digam assim para mim: o que é que eu tenho com isso? O que é que tem isso a ver comigo? Um detalhe muito importante: naquela época, a pessoa que tivesse um problema de sangue, como era o caso desta mulher, ela não poderia conviver com ninguém, inclusive com sua família. Então ela teve que abandonar a família, muitos se afastaram dela e ela ficou perambulando pelos cantos daquela região, sem contato nenhum com as pessoas. Naquela época era considerado pelos judeus uma pessoa impura, toda aquela pessoa que tinha um problema com a pele, que era o caso dos jansenianos, e quem tinha problema de sangramento. E eis que aquela mulher, num determinado dia, depois de 12 anos, ela vê Jesus passar pelo local onde ela se encontrava. Alguém que tem problemas de sangramento por 12 anos, com certeza é uma pessoa que já está muito fraca, muito debilitada, muita dificuldade de movimento. Então foi o que aconteceu, ela foi engateando por entre as pessoas e tocou as vestes de Jesus. E aí eu quero que vocês observem um detalhe: ela toca na parte de baixo das vestes de Jesus. A gente vai ver o que significa isso um pouquinho lá na frente. Mas vejam, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e de repente ele vira para Pedro e diz: Pedro, quem me tocou? Se Pedro fosse um filósofo, talvez ele tivesse dito: mestre, quem te tocou? Tocou de amor, se impregnou de amor, se encheu de amor. Mas Pedro era o quê? Era um simples pescador. Então o que disse Pedro? Como é que eu vou saber quem me tocou? Tanta gente aqui, essa multidão te aperta, te comprime, te empurra, e você me pergunta: quem me tocou? Talvez vocês digam: mas Jesus não sabia quem o havia tocado? Quando Jesus se encontrou com Paulo, naquela época, ainda como Saulo, o que foi que Jesus disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabia por que Paulo perseguia os cristãos? Quando ele pergunta para Pedro:
Pedro, tu me amas? Ele não sabia que Pedro o amava? Sabia. Mas são perguntas para a consciência das pessoas, para que a gente possa refletir. Então, quando ele para e pergunta para Pedro, quem me tocou? Que Pedro não consegue dizer, o que é que ele diz? Pedro, alguém me tocou de forma diferente, porque senti sair de mim virtudes, energia, força, poder. Neste momento, ele se vira para aquela mulher que se encontrava ali no chão, em prantos, mas o olhar dela era um olhar que estava brilhando, porque ela sentia que estava curada. E ele, chegando a ela, diz: mulher, tu me tocaste? Sim, Senhor. Eu toquei, porque sabendo que tocando as tuas vestes, eu seria curada deste meu mal. Aí Jesus abaixa-se, dá as mãos àquela mulher, a ajuda a se levantar, como ele faz com todos nós, se pedirmos com verdadeira fé. E diz para ela, apresenta-se aos sacerdotes e volta à tua vida normal. Aí nós vamos ver o que é que a gente pode tirar aqui deste momento. Inicialmente, a mulher tocando as vestes de Jesus, ela tocou na realidade na parte de baixo das vestes de Jesus. Ali existiam alguns desenhos, alguns símbolos, que significavam que quem vestisse aquelas vestes, aquele ser que vestia com aqueles símbolos, com aqueles desenhos, era alguém que tinha sintonia com o divino. Vejam bem, gente, aí a gente vai juntar duas coisas. Ela tinha um problema de sangramento. Por conta disso, a comunidade entendia que ela tinha um problema com quem? Com Deus. Quando ela toca naquele ponto, porque dizem que quem toca naquele ponto na veste, né, aqueles desenhos, aquele símbolo, é porque aquela pessoa estava em sintonia com Deus. Então, para a multidão, ela se reconciliou com Deus. Mas na realidade não foi nenhum milagre. Foi, também vamos dizer, que não foi uma reconciliação daquele momento. Porque afinal de contas, ela teve 12 anos para trabalhar essa moléstia com ela. E entender uma coisa muito importante que eu vou trazer para todos vocês aqui agora, para vocês também que se encontram aí nas redes sociais. Deus não erra com ninguém. Deus não erra com ninguém. Então, por 12 anos, ela trabalhou aquela moléstia, entendendo que ela não tinha mais problema nenhum com relação àquela moléstia. Por quê? Porque Deus não estava errando com ela. Deus não estava castigando ela. Estava resolvido. O problema espiritual já estava ok. Tanto que Jesus chega para ela e diz: mulher, a tua fé te salvou. Podia ser um de nós. Por 12 anos aquela mulher teve um problema. 12 anos. Tocou as vestes de Jesus e foi curada. Jesus poderia simplesmente dizer assim: vocês estão vendo? Ninguém conseguiu curar esta mulher e eu curei. Mas na realidade o que é que ele diz? A tua fé te salvou. Ele não falou que curou. Porque salvar é muito mais que curar. Curar é aquilo que você faz externamente. Salvar é o trabalho que você faz com o ser espiritual que você é, que eu sou, que vocês são,
que cada um de nós é, que vocês aí do outro lado da rede social é. E a fé é muito mais que um simples desejo de cura. A fé vai muito além disso. A fé envolve o quê? Envolve conhecimento, envolve aprendizagem e principalmente envolve a prática, exemplificação. Por isso eu disse a vocês, ela teve 12 anos para trabalhar e aceitar a moléstia que ela tinha, sabendo que Deus não estava errando com ela. Por isso, a tua fé te salvou. Então ela teve, por causa dessa doença, o quê? Um encontro terapêutico com Jesus. E normalmente a gente tem um encontro terapêutico com Jesus no nosso caminhar para Deus de várias formas. Pelo amor. Se eu não vou pelo amor, aí o que é que vai acontecer? Advém a dor. Mas quando eu entendo a dor, aí eu estou indo pelo amor. Se eu não entendo a dor, aí vai acontecer o quê? Eu vou me revoltar com aquela dor. Aí vem o quê? O sofrimento. E a partir do sofrimento é que eu aprendo a entender a dor. Aí voltamos, entendendo a dor, eu vou aprender a caminhar para Deus com amor. Porque para chegar a Deus, sempre é pelo amor. Agora vamos ver algumas falas que aparentemente não teriam significado quando do contato de Jesus com Pedro. Pedro disse para Jesus: a multidão te aperta, a multidão te oprime. Aí Joana de Ângeles nos diz o quê? Quem aperta, quem oprime, está no nível de exigência. Observem, tinha uma multidão que vinha ali atrás de Jesus querendo o quê? O que é que aquela multidão queria? Cura. Mas quem é que foi curada? Aquela mulher. Por quê? Porque ela se sentiu merecedora. Ela não estava no nível de exigência. Ela estava ali apresentando para Jesus que ela já tinha entendido a razão daquele seu mal. Aquele que aperta, aquele que oprime é o ego. E o que é o ego? O ego é o nosso ser humano. É ser humano que todos nós somos, que vocês aí também são. Por exemplo, às vezes o ser humano, o ego está acima do ser espiritual. Quando eu estou com fome, me dá o quê? Um desespero. Aí eu quero comer. Quem tem o vício também fica no desespero. Aí ele quer beber ou usufruir daquele vício que ele tem. Na realidade ele está o quê? Sendo dominado pelo ente humano, pelo ego. E o ego ele aperta, o ego oprime, o ego ele exige de nós. Agora o ser espiritual, não, ele toca. Por isso a importância do toque de Verônica nas vestes de Jesus. É um ser espiritual que fez contato. Porque se vocês voltarem um pouco à nossa fala, lá no início, vocês vão perceber que quando Jesus para e diz: quem me tocou? Ele não sabia? Sabia. Porque aquele ser, na sua cura, entrou no seu ambiente espiritual, entrou no domínio que ele tinha de toda aquela região. Jesus tinha todo o domínio ali. Então ele sentia que aquela mulher emitindo, ele sentiu aquela mulher emitindo um pensamento para ele de salvação, de cura, dizendo intimamente que ela queria curar daquele mal, mas que já estava curada espiritualmente. Então o ser espiritual já tinha resolvido o problema que precisava. Só relembrando um pouco, é uma questão da patologia, a doença, aquela causa, né? Aquelas dificuldades no reflexo que a gente falou lá atrás, né? Que ela estava bem fraca, né? Anemia, debilidade física, dificuldade de movimento. Por esta razão é que ela aparece engateando por entre a multidão, por conta da fraqueza, da debilidade orgânica, pela debilidade física, mas não espiritual. Porque se ela estivesse espiritualmente
ainda fraca, talvez nem ali ela estivesse. Mas espiritualmente ela já tinha resolvido o problema. Através da doença, dessa patologia, convivência por 12 anos com aquele problema, foi o que aconteceu. Ela aprendeu a lidar com aquele problema e o aceitou. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos trouxe, né? Está ali dentro do Evangelho, como eu disse, capítulo 11, ele nos trouxe o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo. Para que eu possa amar ao próximo, eu primeiro tenho que amar quem? A mim. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E o que quer dizer amar a si mesmo? É aceitar-se como um ser que tem dificuldades, que tem problemas, que comete erros. E quando eu me aceito como eu sou, eu posso aceitar o outro. Amando-me, eu consigo o quê? Amar o próximo. Por isso que é importante a fase da aceitação. Aceitação. Para que a gente possa ter um caminhar mais leve. Eu tenho que aceitar aquilo. No caso dela foi o quê? 12 anos convivendo com isso. Até chegar aquele momento do toque nas vestes de Jesus. Esse toque a gente pode dizer que foi o quê? Um toque divino. Porque foi um toque do ser espiritual, que ela é, com um ser espiritual que Jesus também é. Aí houve o quê? Houve um contato energético, um pedido energético de reconhecimento do estado que ela se encontrava. Então houve um toque divino. Verônica toca nas vestes de Jesus. Na verdade ela está tocando naquele que personifica para nós a excelsitude do amor. E algo importante: sentimento de merecer. Sentimento de merecer. Muito de nós, como vai pedir alguma coisa a Deus, a Jesus, o que é que a gente fala? Eu não sei muito bem o que eu fui na outra reencarnação, não sei se eu sacudi pedra na cruz, não sei se eu fiz mal para alguém, mas Deus, se puderes, se acha que eu mereço isso, me atende. Foi assim que ela pediu? Não, não foi assim que ela pediu. Ela se sentiu merecedora da cura e de salvação. E nós temos também que entrar nesse sentido, nesse pedido de ser merecedor, de nós sermos merecedor. Veja que Jesus lá atrás um dia nos disse o seguinte, quando ele nos apresentou a Deus, né? Ele disse: se um filho te pede pão, você vai dar para ele uma pedra? Se um filho te pede peixe, você vai dar para ele uma serpente? Nós, que não atingimos ainda aquela evolução espiritual tão necessária, a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos, não é? Você dá o de melhor para o seu filho, não é isso? Imagina a bondade que é Deus. Quando você pede a Ele, se sentindo merecedor, pedindo com fé, jamais Ele vai negar um pedido desse. Então vejamos, no momento do encontro de Verônica com Jesus, ela tinha doença, mas ela não era mais a doente. Não sei se vocês se lembram de Chico Xavier. Ele tinha muitos problemas físicos, vários, que eu acredito, né? Eu estou dizendo que eu acredito que ele não veio com esses problemas porque ele tinha que pagar alguma coisa, não. Eu acredito mais que ele veio para mostrar para nós que não precisa estar perfeito, não precisa ter dinheiro, ter saúde para servir. Ele tinha muitos problemas de saúde, mas ele não era doente. Trabalhava o dia inteiro, atendia até as 5 da manhã. Mas vamos me dizer, se naquela época tivesse uma selfie,
e você fosse tirar ao lado dele, com certeza ele ia aparecer ali sorrindo, porque ele fazia aquilo com amor. Quisera nós sermos doentes como Chico. Ter a doença é uma coisa, não ser doente é uma cura. É a cura verdadeira que devemos procurar. Jesus disse para Pedro: alguém me tocou de forma diferente. Ao tocar de forma diferente, a mulher fez o que? Ela mobilizou todo o seu potencial de autocura. Tem um médico, que ele é espírita, que ele diz o seguinte: nós médicos temos a ilusão que nós curamos as pessoas. E ele ainda cita um exemplo. Às vezes tem aquela pessoa que se encontra com câncer, e muitas vezes é dado a ela 6 meses de vida, e muitas vezes ela passa 2 anos depois é que vai morrer. Tem outro que vai ter 1 ano de vida e vive mais de 6 anos. Então, a mulher, ela sensibilizou o potencial que nós temos de autocura. E o que foi que Jesus fez? Jesus entregou a ela o que ele tem em abundância: energias magnéticas, energias amorosas. A gente não pode esquecer que nós somos filhos de Deus, todos nós. Deus nos criou dentro dele e ninguém pode tirar de nós esta condição. Trazemos dentro de nós atributos da divindade, todas as virtudes, tudo que a gente pode pensar de bondade, tolerância, paciência, benevolência, indulgência, tudo isso nós temos. Está lá dentro de nós, em forma de semente. Por quê? Porque nós temos esse tributo da divindade. Nós trazemos dentro do nosso DNA. Por quê? Porque nós fomos feitos de matéria divina. Deus nos fez da mesma matéria o ser espiritual que nós somos, da mesma matéria que ele é composto. Tem uma frase de Jesus que mostra para nós para onde nós fomos. Eu amo demais essa frase. Jesus realizou muitas curas e um certo dia Jesus falou o que para nós? Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Se um dia nós chegamos a fazer, e vamos chegar lá, né? Porque ele nos prometeu. Mas quando nós chegarmos a esse ponto, é porque nós nos tornamos um espírito puro, um espírito Cristo. Vai demorar? Vai. 2 milhões de reencarnações. Mas ele nos prometeu que nós vamos chegar lá. Hoje talvez a gente não consiga, mas em algumas reencarnações, né, lá adiante, nós vamos chegar a um ponto de evolução que também seremos um espírito Cristo. E é isso que está por trás de algumas palavras. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. E o que é que esta mensagem desse encontro com Verônica, que esta doença dela veio nos trazer? Testemunho de quem tem fé, de quem acredita que Deus não erra com ninguém. A doença, na realidade, ela é um carteiro amoroso. E o que é que o carteiro faz? Ele entrega uma. Bom dia. Desculpe aí, né? Estamos voltando, a gente teve que resolver um probleminha aqui, mas vamos dar sequência, né? Andam aí também. Então, como eu ia dizendo, a doença é um carteiro amoroso. E o que é que o carteiro faz? Ele nos entrega a carta. Cabe a você fazer a leitura e seguir o que está naquela carta. E esta carta é de um carteiro amoroso que nos entrega com muito amor para nós, né? Ela fala da nossa essência divina, da nossa procedência como filho de Deus, de termos também a mesma matéria divina. Esta carta está dentro do Evangelho, dentro do Pentateuco. Aqui nós elegemos, neste mundo de provas e expiações, e nesse momento que estamos vivendo,
sinal um momento até um tanto difícil para nós, diferente, né? Mas é um momento de a gente mostrar o nosso testemunho, as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes. E como é na prática que vamos demonstrar esse testemunho diante de tudo isso? Nossa doutrina nos traz muito claro que nós aprendemos que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Já pararam para pensar nisso? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Vejamos, como deve ser o nosso comportamento diante da dor? Eu até falei isso lá atrás. Aceitação. Mais uma vez eu vou repetir o que eu disse lá atrás. Deus não erra com ninguém. Deus não erra com ninguém. Eu me lembro que era criança, né? Isso faz muito tempo, né? A gente sempre ouviu dizer assim: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Porque Ele quer ver nosso comportamento diante dos obstáculos. Porque aí está o nosso crescimento. A palavra expiações quer dizer o quê? Ex-distrair, pia de pureza e ações. Então, extrair pureza através das nossas ações. O que é extrair pureza? Extrair bondade, tolerância, aceitação, indulgência, benevolência, perdão, as virtudes. Extrair pureza através das nossas ações. E como é essa expiação na prática? Em tese, em geral, nós vamos vivenciar aquilo que nós propiciamos ao outro. Aquilo que eu causei ao outro, eu vou vivenciar para saber o que aquela pessoa passou e daí tirar uma experiência. Isto é uma expiação. Então nós podemos comparar neste mundo material, né, que nós vivemos, a cura como uma construção. Tem uma construção ali, né? Tem as paredes. Vocês aí do outro lado devem estar em algum lugar que tem parede do lado, que é feito de quê? Tem um alicerce, tem os tijolos. E o que é que une os tijolos? A argamassa, é o cimento. Então, os tijolos são as virtudes. Nós construímos a nossa vida no Evangelho de Jesus. Os tijolos são as virtudes que nós conquistamos dia a dia, certo? Dia a dia nós vamos tendo essa conquista. E a argamassa? A argamassa é a gratidão por tudo que nos acontece de bom, por tudo que também não nos acontece de mal, e por tudo que nos aconteceu daquilo que nós chamamos de mal, desde que consigamos dali tirar uma lição. Então, a gratidão é uma forma de sintonia nossa com o divino. O que é que a gente faz para entrar em sintonia com Deus? Pela prece, orando, pela gratidão, pelos sentimentos do bem que devemos brotar nos nossos corações. Lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de espírito, porque eles verão a luz. Então estamos aqui vendo o quê? O convite do Cristo para aprendermos a vivenciar valores éticos e morais nessa sociedade de hoje. Estamos todos vendo o que está acontecendo, mas não vamos julgar ninguém. Vamos olhar aqui e trabalhar em nós. Nós queremos que o outro seja ético. Vocês querem que o próximo seja ético? Sejamos nós éticos. Nós queremos que o outro cultive a moral. Esqueça o outro, cultive a melhoria em si.
Procuremos ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa é a forma de passar esse período de transição. Sejamos íntegros nas pequenas coisas. Tem um ditado, por sinal, em cima da palavra do Cristo, que diz: quem é fiel no pouco, eu lhe darei intendência das grandes. Né? Vê que maravilha, né? A gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Muitas vezes Chico, nas pequenas coisas, ele procurava fazer o correto. Às vezes a gente está no sinal, o sinal fecha, o que é que a gente faz? Mesmo assim a gente passa. Está fechado para nós, os pedestres. Mas a gente passa, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém, está de madrugada, eu vou lá e passo. Uma vez ocorreu isso com o Chico, ele ia passando e um dos camponeses disse: Chico, vamos, não tem carro nenhum na rua. Chico olhou e disse: espero que o sinal está vermelho para nós. O que é que ele quis dizer para a gente? Você quer aprender a lei de Deus? Aprenda primeiro a vivenciar as leis humanas. Respeite as leis humanas. Mas na realidade a gente não respeita muito. Não tem ninguém vendo. Né? A gente sempre quer dar um jeitinho brasileiro. Então quando é que nós devemos ser honestos? Quantas horas por dia? Que momento? Em todas as horas do dia, em todos os momentos. Tanto vendo as pessoas ou não. A mesma coisa é o testemunho do espírita. É 24 horas por dia. Muita gente vai ler esse evangelho, né, que você traduz, que nós lemos aqui, mas também vão olhar o seu exemplo. As pessoas olham muito o exemplo, muito mais do que nós falamos. E aqui eu trago 3 falas de Saulo. Depois que ele se tornou Paulo, tem 3 palavras deles interessantes. E ele mostra aqui bem a situação nossa de hoje, né? Qual vai ser a nossa situação amanhã e muito adiante. Muito interessante nessas falas de Paulo. No começo do trabalho dele, ele enunciou esta frase: o bem que eu quero fazer, isto eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Então vejamos, nós estamos numa situação que sabemos do bem que nós precisamos fazer, mas muitas vezes a gente se pega não realizando esses bens. E Paulo passou por isso. O bem que eu quero fazer, isto eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. E aí, um bom tempo depois, ele anuncia outra frase: tudo posso naquele que me fortalece. Veja que já há uma mudança grande de atitude, e nós também vamos chegar a esse ponto. Nós vamos dizer para nós mesmos: tudo posso naquele que me fortalece. E no finalzinho da sua vida material, naquele momento em que ele foi colocado ali, né, foi castigado com 39 chibatadas, ele já não sentia dor física. E ele disse bem claro para todo mundo ouvir: já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele batalhou a sua existência toda, trouxe de dentro para fora o Cristo que todos nós temos, e esse Cristo entrou em sintonia com o Cristo manifesto, com o nosso Cristo Jesus. Nós vamos chegar um dia para dizer isto também: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então vamos colocar hoje o que aquela mulher fez. Ela se apresentou dócil, se submetendo às leis divinas, e ao chegar ao Cristo, ela já mostrou que estava o quê? Em sintonia amorosa com o seu Cristo interno, e o Cristo que ela tocou as vestes. Qualquer cura requer o quê? Uma sintonia amorosa, focando naquilo que realmente somos e olhando adiante para ver aonde vamos chegar.
Quando Jesus atendeu aquela mulher que foi pega em adultério, ele não a condenou. Por quê? Porque ele, olhando para ela, ele não viu a pecadora, ele viu através dos seus olhos o ser espiritual que ainda galgava dentro dela, né? Nesses espaços de evolução que muitas vezes temos que passar para chegar em patamares cada vez mais altos. Então, quando você estiver em dificuldade, pergunte para você mesmo: quem sou eu para mim? Quem sou eu para a vida? Quem sou eu para Jesus? Quem sou eu para Deus? Para que Deus nos criou? Para Ele? Ele não precisa de nada. Ele nos criou para nós mesmos, para crescermos, para evoluirmos e nos tornarmos espíritos puros e chegarmos cada vez mais perto de Deus. Afinal de contas, nós fomos feitos da matéria divina. Qualquer coisa que nos aconteça é para o nosso crescimento espiritual. E que a gente possa trabalhar isso dentro de nós. Estamos vivendo momentos difíceis, mas que vão nos trazer algo de bom lá na frente. Talvez seja para que nós possamos aprender, que a gente possa aproveitar esse isolamento para fazer as nossas reflexões, para nos aproximarmos mais do Evangelho e dos ensinos do nosso Cristo, para que possamos trabalhar mais a nossa reforma íntima. E que através desses ensinamentos, dos nossos aprendizados, a gente possa, com certeza, com muito amor e resignação, tocar as vestes de Jesus. Entendermos que esse toque vai curar-nos das nossas fraquezas interiores. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja com todos vocês também das redes sociais. Muita paz para todos. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Muito obrigado. Eu sinto esse amor. 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 Poxa, eu sinto esse amor. 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 Nós sentimos esse amor.